Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do Mundo na Zona. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de Cultura e Política Externa da Rússia, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre 4 temas importantes que aconteceram nos últimos dias. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal aqui do Zona Curva para acompanhar esse programa e também os outros conteúdos que são produzidos por aqui. E também não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo com alguém que também queira entender mais sobre política internacional. Hoje eu vou começar falando com vocês sobre a Ucrânia e o recente ataque que aconteceu na segunda-feira, dia 17 de julho, na ponte de Kerch, que é uma ponte que liga a Rússia à Península da Crimeia. Essa ponte ela já vem sendo símbolo de algumas tensões entre russos e ucranianos desde a sua construção, uma vez que ela, de certa forma, simboliza o expansionismo russo mais recente e simboliza a anexação da Crimeia, que muitos países ainda entendem que foi uma anexação ilegal. A Rússia, por outro lado, diz que foi completamente legalizado todo esse processo, justamente por conta do referendo que foi realizado na região lá em 2015. Na manhã da segunda-feira, do dia 17 de julho, a ponte de Kerch foi atingida por 2 ataques aéreos, deixando na segunda-feira ainda 2 mortos. Logo em seguida, o serviço secreto ucraniano assumiu a autoria dos ataques. E então a Rússia, claro, retaliou, saindo do acordo de grãos do Mar Negro. Segundo os russos, uma coisa não teve nada a ver com a outra, que a decisão de suspender o acordo de grãos não teria sido associada aos ataques à ponte de Kerch, mas devido ao timing desses eventos, é possível a gente imaginar assim que foi uma retaliação russa por conta dos ataques e dos bombardeios ucranianos. Logo depois de a Ucrânia assumir a autoria desses ataques, que ao que tudo indica foram realizados por meio de bombas jogadas por drones, então não envolveu tripulação aérea nesse sentido, a Rússia chamou esses ataques de ataques terroristas, relembrando inclusive o episódio que aconteceu em outubro do ano passado. Em 2022, nós tivemos um outro ataque nessa mesma ponte que liga o território russo à Península da Crimeia. Na época, um caminhão que carregava um tanque de combustível explodiu no meio da ponte e até hoje a Ucrânia não assumiu completamente a autoria desse ataque, mas nós já tivemos declarações que deixaram, de certa forma, essa informação ambígua. Então, acredita-se que também haveria sido um ataque ucraniano, planejado pela Ucrânia para atingir, é claro, a Rússia, no momento em que a Rússia mostrava cada vez mais força no campo de batalha, dizia, né, naquele momento de outubro do ano passado, que também iria se expandir para outras regiões, havia acabado de fazer os referendos nas 4 regiões do leste da Ucrânia, e os referendos passaram, óbvio que com intervenção russa também, em grande medida nesses referendos, então não foram referendos democráticos, mas ainda assim esse ataque demonstrou algum tipo de fragilidade russa e um ataque direto a esse expansionismo, a essa ideia de que a Rússia seria uma grande potência da região, de que os próprios ucranianos também gostariam, em alguma medida, os ucranianos dessa região do leste, que a Rússia estivesse presente ali no país. Então, hoje, a gente já tem esse cenário em que um novo ataque acontece nesse mesmo local, nesse mesmo símbolo do poderio russo em relação à Ucrânia. Praticamente ao mesmo tempo em que tudo isso aconteceu, a Rússia deixou o acordo de grãos do Mar Negro, um acordo que também foi firmado em 2022 com a mediação da Turquia na época. Esse acordo foi realizado na tentativa de impedir que houvesse uma crise alimentar global. Isso porque a Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, fazendo com que muitos países sejam dependentes desses grãos para conseguir manter algum tipo de segurança alimentar dentro dos seus territórios e garantir a sobrevivência da sua população. Sobretudo, é claro, os países que são mais pobres e que já são muito mais vulneráveis, como, por exemplo, os próprios países do continente africano. Esse acordo, então, veio na medida em que a Rússia garantiu uma saída segura para os navios ucranianos no Mar Negro. A Rússia se comprometeu a não bombardear nenhum navio nessa região, podendo, portanto, manter a exportação ucraniana de grãos acontecendo na mesma forma que acontecia anteriormente, havendo, portanto, uma garantia de segurança para esses navios exportadores. Mas esse acordo está agora suspenso. A Rússia deixa o acordo, não renovou todas as suas medidas
Isso porque a gente já imagina que seja uma retaliação por conta da explosão na ponte de Kerch. Mas o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, disse que esses eventos não estão relacionados, que a decisão russa de sair do acordo de grãos do Mar Negro não teria relação com o recente ataque ucraniano na ponte. A decisão russa de suspender esse acordo já recebeu diversas críticas de líderes ocidentais que dizem preocupados com a possível crise alimentar que vem a surgir por conta dessa suspensão. Se os navios ucranianos não conseguirem sair do Mar Negro de forma segura, é possível que vários países cada vez mais pobres também estejam mais vulneráveis à situação alimentar. Se, por um lado, os líderes ocidentais dizem que essa decisão russa teria sido uma decisão imoral, isso por conta, né, do risco humanitário que ela carrega, a Rússia declarou que estaria pronta a retomar o acordo caso o Ocidente de fato cumprisse as suas obrigações e retirasse as sanções econômicas sobre os fertilizantes russos e também sobre alguns alimentos que até então estão sancionados. Então, agora a gente tem visto esse jogo de dois lados, cada um culpa o outro por essa decisão, e é obviamente que os países mais pobres serão os mais afetados. Então, por enquanto, não temos resolução em relação a essa medida e a esse acordo. Desde o início na guerra na Ucrânia, a gente já sabe que as tensões entre a Rússia e os países ocidentais vêm crescendo e que essa guerra vem tomando muitos mais espaços, para além do próprio campo de batalha. É uma guerra que se tornou, de certa forma, de interesse mundial. Todos os países estão, de alguma forma, participando dessa guerra, ou pelo menos interagindo com a Rússia e a Ucrânia de uma forma distinta desde o início do conflito, em fevereiro de 2022. E uma outra consequência desse conflito é, claro, a expansão da OTAN. Então, eu já falei aqui em outros episódios e também em outros vídeos aqui no Zona Curva sobre a expansão da OTAN e o quanto que ela também é, em grande medida, resultado da guerra na Ucrânia. Até alguns anos atrás, a gente falava da OTAN tendo uma morte cerebral. O próprio Macron declarou isso há alguns anos. E a gente teve também o Trump, que se recusou a financiar ou a manter o mesmo financiamento que os Estados Unidos faziam em relação ao bloco. Então, até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma OTAN enfraquecida e sem um grande propósito de existência. Aquela ideia de que a OTAN, que é uma aliança militar defensiva, não tinha com quem se defender, né? Sobre quem, enfim, ter algum tipo de organização dos países do norte global. Mas agora, é claro, nós temos a Rússia como esse potencial inimigo, e então a OTAN vem se expandindo cada vez mais para o leste, cada vez mais perto da fronteira da Rússia. Inclusive, a adesão da Finlândia dobrou a fronteira da OTAN com a Rússia, e a cada vez mais a gente tem visto essas questões de segurança surgirem mais fortes no continente europeu. Na semana passada, nós tivemos a cúpula da OTAN que se reuniu e, novamente, esses assuntos vieram à tona. E é claro que a Ucrânia não deixou de ser um deles. Embora o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, tivesse declarado anteriormente que essa reunião de cúpula não teria como objetivo central discutir a adesão da Ucrânia, esse assunto não conseguiu passar em branco nessa reunião. O próprio Zelensky foi convidado para participar de algumas reuniões, e isso porque a OTAN vem também, em paralelo com as suas outras atividades, fazendo um certo conselho direcionado à guerra na Ucrânia. Isso porque grande parte da ajuda militar vem sendo realizada pelos países da OTAN, que em alguma medida abrem mão do seu próprio armamento militar para ceder à Ucrânia nesse conflito. E a participação do Zelensky também não poderia ter sido mais polêmica, isso porque a OTAN, de novo, já tinha a intenção, já tinha declarado que não teria como foco central a Ucrânia, mas o líder ucraniano queria mais adesão, queria mais ação por parte dos países da OTAN e queria que essas medidas fossem realizadas rapidamente. Então mostrou para o mundo inteiro a sua insatisfação, para além de criticar a falta de um calendário mais rápido para a adesão ucraniana, né, para, de certa forma, dizer que a OTAN estaria demorando demais para aceitar a sua entrada, lembrando que, de novo, a OTAN é uma aliança militar defensiva
que tem no seu Tratado Constituinte o artigo 5º, que declara que uma ameaça contra um membro do bloco será compreendida como uma ameaça a todos os membros. Então, se a Ucrânia entrasse nesse momento na OTAN, todos os países da OTAN seriam arrastados para a guerra com a Rússia, o que, de novo, não é de interesse de nenhum país, de nenhuma outra potência. Então, é óbvio que a OTAN não vai aceitar a Ucrânia enquanto a guerra estiver acontecendo, mas mesmo assim, o líder ucraniano veio para a cúpula da OTAN querendo cada vez mais rapidez na sua adesão. Para além de tudo isso, ele também foi para a reunião com uma lista de pedidos, pediu mais armamentos, pediu mais ajuda financeira, mais ainda do que os países já estão fazendo. E é preciso dizer que a ajuda que os países da OTAN vêm oferecendo à Ucrânia é realmente expressiva. Muitos dos países ali, que são países às vezes pequenos, a gente não está falando só de Estados Unidos, Alemanha e França. Nós temos vários países da OTAN que não têm grandes estoques militares, mas estão abrindo mão dos seus armamentos para ceder à Ucrânia, para poder ajudar nos esforços de guerra que vem acontecendo lá na região com a Rússia. Essas tensões ficaram extremamente claras durante essa reunião, principalmente após a declaração do ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, que disse simplesmente que a OTAN não era a Amazon, que o Zelensky não poderia chegar ali na reunião com uma lista de pedidos como se a OTAN fosse um site de compra online, em que ele pudesse simplesmente fazer um pedido e que tudo seria entregue rapidamente no seu território. Eles já declararam que a OTAN vem fazendo essa ajuda, vem prestando ajuda humanitária, vem enviando armamentos, vem enviando dinheiro para a Ucrânia, o máximo que os países conseguem fazer nesse momento, e também estão dispostos a fazer. Havia uma expectativa muito grande que esse envio expressivo de armas poderia ajudar na contraofensiva ucraniana, que não tem acontecido como esperava. Então, os avanços ucranianos estão muito mais lentos do que se esperava anteriormente por conta desses armamentos, e mesmo assim, o Zelensky vem à reunião fazendo essa lista de pedidos, literalmente demandando cada vez mais dos países da OTAN. E aí eu acho que essa declaração do Ben Wallace mostra muito, primeiro, uma insatisfação da OTAN em relação às atuações ucranianas, uma certa expectativa desses países de algum tipo de gratidão, né, por conta de tudo que vem acontecendo, e isso não é mostrado pelo presidente ucraniano, e também nos mostra o quanto que o Zelensky, nesse momento, acaba subindo demais o tom e saindo um pouco da realidade. Porque, de novo, é óbvio que a OTAN não vai aceitar a Ucrânia enquanto houver um conflito com a Rússia. Pode até ser que, acabando a guerra, logo em seguida essa adesão seja realmente feita de uma forma rápida. Mas enquanto estiver em guerra com a Rússia, isso é simplesmente impossível, porque nenhum país dali quer, né, entrar em uma guerra com uma outra grande potência militar como é a Rússia. Isso não é de interesse de ninguém. Ninguém quer escalar esse conflito para uma guerra mundial. E parece que a Ucrânia não entendeu isso ainda e fica cada vez mais pressionando a OTAN para conseguir mais ajuda. Isso pode levar a um desgaste cada vez maior dessa relação a longo prazo. Se os países da OTAN esperavam, né, que a contraofensiva ucraniana fosse cada vez melhor, conseguisse atingir os seus objetivos justamente por conta do envio de armamentos, e a gente tem visto que essa contraofensiva não conseguiu grandes resultados, é possível sim que os países da OTAN tenham menos incentivos para continuar ajudando. Lembrando que ano que vem a gente tem eleições nos Estados Unidos, por exemplo. Dependendo de como essas eleições forem acontecendo, é possível que quem entrar no cargo não tenha tanta vontade assim de ajudar a Ucrânia. Se o Trump, por exemplo, conseguir se restabelecer e retomar o seu apoio, inclusive a ponto de conseguir se candidatar novamente e ganhar, a gente tem que lembrar que o Trump tinha uma certa admiração pelo Putin, tinha um respeito muito grande e não teria nenhum tipo de incentivo para ajudar a Ucrânia. Então, é necessário que a Ucrânia, nesse momento, aproveite o que já tem sido feito e literalmente aproveite o momento também. Se concentre na sua contraofensiva ao invés de ficar demandando cada vez mais dos países da OTAN. Além da OTAN, na semana passada eu também falei sobre Israel. Eu falei mais especificamente sobre a operação militar que Israel havia realizado na Cisjordânia.
mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a reforma no judiciário, que eu também já comentei anteriormente, e que avançou ainda mais nos últimos dias. Desde algum tempo atrás, o governo Netanyahu vem concentrando cada vez mais o poder em Israel e tentando passar uma reforma no judiciário. Vai praticamente extinguir o poder judiciário em Israel, fazendo com que o poder executivo tenha ainda mais poder de decisão. Na prática, ele governaria praticamente sozinho em Israel, se tornando um governo ainda mais radical. Como Israel não tem uma constituição, as decisões da Suprema Corte que definem, né, as leis e o limite dessas leis já são tomadas pelo princípio da razão. Cada um dos juízes pensa quão razoável é aquela lei para conseguir tomar uma decisão. E essa reforma que o governo Netanyahu vem avançando cada vez mais, querendo ou não, tira ainda mais o poder da Suprema Corte. E essas decisões vão sendo concentradas no executivo. Então, as decisões que a Suprema Corte toma poderiam ou não ser aceitas pelo executivo, fazendo com que o Netanyahu seja, de certa forma, o último tomador de decisão, o tomador de decisão de última instância em Israel. Ele consegue, portanto, concentrar em si todo o poder do sistema judiciário israelense. Mesmo com todas as manifestações que aconteceram contra essas reformas, principalmente dos setores tecnológico e econômico lá de Israel, que, né, são setores extremamente fortes do país, vários desses setores já pediram que, além, né, de que a reforma não passe, pediram também que houvesse uma restrição de investimentos em Israel, tentando justamente punir o país para que o próprio sistema econômico pudesse, de certa forma, sinalizar o quanto que essa reforma não seria aprovada internacionalmente pelos investidores, mas ainda assim isso não conseguiu frear um novo avanço em relação a essa reforma. Então, nessa semana nós tivemos mais uma aprovação nesse sentido, isso porque a maioria do parlamento é aliado do governo Netanyahu, então consegue aprovar essas medidas e há uma expectativa de que a reforma total seja aprovada até o final de julho. Então, o prazo que eles estimaram é 31 de julho e nós estamos, então, cada vez mais perto de uma concentração de poder no governo israelense. Mesmo sendo históricos aliados, o governo Biden já afirmou também que o governo do Netanyahu seria um dos mais radicais até então. Então, Estados Unidos e Israel, que de novo têm alianças históricas, são parceiros militares, parceiros econômicos, parceiros em todos os sentidos no sistema internacional, ainda assim os Estados Unidos vêm aqui declarar que Israel estaria, de certa forma, saindo dos trilhos, que essa reforma do judiciário não só é um ataque à própria democracia israelense, quanto também mostra esse tipo de radicalização interna do próprio governo Netanyahu. E é claro que uma resposta israelense não foi muito bem recebida, né? Então, Israel também declarou que atualmente o país não é mais um satélite dos interesses norte-americanos no Oriente Médio. Então, a gente vê esse tipo de aliança histórica ficando um pouco mais fragilizada entre Estados Unidos e Israel, mas não quer dizer que eles deixaram de ser aliados. Isso porque nos Estados Unidos essa aliança com Israel é muito importante, principalmente quando a gente pensa em questões políticas eleitorais. Então, grande parte dos votos nos Estados Unidos são direcionados, ou, de certa forma, têm grande influência por essa aliança com Israel. Um setor mais conservador, mais religioso norte-americano vê que é necessário estar próximo de Israel para, enfim, direcionar os seus votos com cada um dos candidatos. Então, candidatos que neguem essa aliança ou que revertam essa situação podem correr o risco de perder muitos votos nos Estados Unidos. E visando, né, a eleição do ano que vem, é pouco provável que o governo Biden assuma ações um pouco mais radicais em relação a esse sentido. Mas, de certa forma, a gente já mostra, né, já tem por essas declarações, que a gente já consegue ver que há algum tipo de insatisfação por parte do governo norte-americano com esse tipo de reforma no governo israelense. E aí, para finalizar o nosso episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre economia. O Goldman Sachs liberou um relatório que falava sobre quais seriam as próximas grandes potências do mundo, mais precisamente em 2075,
quem seriam os grandes países. Esse relatório repercutiu aqui no Brasil pelo Valor Econômico e tem resultados bem interessantes, porém pouco surpreendentes, né? A gente já vem falando sobre essa reorganização do sistema mundial há bastante tempo, inclusive em alguns dos últimos episódios eu falei também sobre a ideia de que o mundo vem se tornando cada vez mais multipolar, né, deixando aquela unipolaridade norte-americana de lado, deixando também a concentração de poder no próprio Ocidente de uma forma mais ampla e abrindo portas para outros países e outras regiões do mundo. É claro que a gente está falando aqui da Ásia, principalmente, para essa disputa de poder internacional. E esse relatório vem, portanto, dizer basicamente a mesma coisa, mas com números, né, com informações econômicas que são extremamente interessantes. Então, segundo esse relatório, as 3 grandes potências de 2075 serão, para surpresa de ninguém, Estados Unidos, China e Índia. E atrás desses 3 grandes que vão competir ali de iguais para ver quem vai conseguir realmente ser a superpotência ou a potência mais forte naquele momento, virá a zona do euro bem atrás quando a gente pensa nos números, o que mostra, é claro, esse enfraquecimento europeu no sistema mundial. Então, embora a gente já falou aqui, inclusive hoje, né, nesse episódio, do fortalecimento da OTAN, do sistema de segurança europeu se tornando cada vez mais forte, dessa participação europeia nas questões de segurança cada vez mais presente, em termos econômicos, a gente vê que, na verdade, há uma certa retração da zona do euro. E quando a gente pensa hoje em poder no sistema internacional, a gente pode pensar em poder sobre várias óticas. É óbvio que o poder militar é muito importante, né? Quanto exército, quanto, enfim, bombas nucleares, quantos armamentos você possui, isso tudo, é claro, contribui para o seu poder, mas o poder econômico vem ali também disputando grande espaço nesse conceito de poder. Então, falar sobre economia é também falar sobre influência no sistema internacional. E a longo prazo, a influência da União Europeia, especificamente da zona do euro, vai decair. E apesar desse relatório não conter uma informação extremamente diferente do que a gente já esperava, algo, né, que surpreendesse a todos, como, por exemplo, se dissesse que o Japão, por exemplo, seria, né, a próxima grande potência do mundo. Isso seria surpreendente, porque isso não está na nossa previsão atual. Estados Unidos, China e Índia, a gente já vê o seu potencial de crescimento econômico, a gente já vê que elas já são grandes potências. Mas o mais curioso é que esse relatório revela, sobretudo, essa posição da Índia, que talvez seja, embora não algo inesperado, né, quando a gente já está estudando relações internacionais e já vê o crescimento indiano acontecendo atualmente, mas é algo que eu diria que é um pouco diferente do que a gente poderia imaginar. Porque atualmente a gente fala muito sobre a disputa entre Estados Unidos e China. Então, essa disputa aparece em vários momentos, e no contexto da guerra na Ucrânia, essa disputa vem aparecendo cada vez mais, sobretudo em termos políticos, mas a disputa econômica já não é de hoje. Então, lá no governo Trump, a gente já via uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. E mesmo antes, já no governo Obama, havia um certo desconforto com o crescimento chinês. Então, não é uma grande novidade que os Estados Unidos olham para a China como o principal competidor e vem tentando frear o crescimento chinês justamente para se manter como esta grande potência do sistema internacional. Em termos culturais, por exemplo, os Estados Unidos ainda se mantêm como principal potência mundial. A gente pensa em cultura, em música, em filmes, tudo isso ainda é de predominância norte-americana, mas a gente também já tem visto a China correndo atrás nesse sentido. E é interessante a gente pensar, a partir desse relatório, que enquanto Estados Unidos e China continuam nessa disputa pau a pau, por outro lado, quem se beneficia é a Índia, né, que, querendo ou não, foge um pouco desses holofotes. Enquanto está todo mundo falando, todos os governos se preocupando com a China crescendo e o quanto que o crescimento chinês pode ou não afetar a Europa e, sobretudo, os Estados Unidos, a gente tem falado muito menos sobre o crescimento indiano. A Índia, que hoje já é o país mais populoso do mundo, então tem um bônus demográfico bem interessante e bem importante para a sua economia. É um país que é um centro de inovação tecnológica, cada vez mais
disputando com outros centros, como por exemplo Israel, que eu falei anteriormente, né, o setor tecnológico cada vez mais forte de Israel, que inclusive está bem satisfeito com essas reformas, também vem, de certa forma, competindo com o setor tecnológico indiano, e a Índia que também vem passando por um processo muito forte de industrialização. No atual contexto, por exemplo, a Índia vem comprando grande parte do estoque de petróleo da Rússia com um preço bem mais baixo por conta da falta de competição. Então a Rússia deu ali um desconto e isso, querendo ou não, também impulsiona o crescimento econômico indiano. Então é muito interessante a gente ver que enquanto a gente pensa nessa grande disputa entre duas grandes potências atualmente, vem uma outra grande potência ali, um terceiro ator que vem crescendo e, querendo ou não, agindo ao largo de tudo isso. Então, a grande questão que a gente pode pensar, sobretudo para a gente aqui no Brasil, né, que também faz parte do BRICS, por exemplo, e que também tem um contato com a Índia, é por que o Brasil não vê, então, esse relatório, que é a confirmação de tudo isso que a gente já vem falando há algum tempo, e se aproxima cada vez mais da Índia. De novo, o Brasil, e para a nossa política externa, é muito interessante manter a aliança ou manter relações boas com vários países do mundo. Não é interessante para o Brasil ser um aliado restrito de uma grande potência, fechar realmente com os Estados Unidos ou fechar as suas relações com a China e ser esse aliado quase que indiscutível, né? De um lado ou de outro. Para a gente isso não faz muito sentido. Para a gente é muito melhor a gente ter boas relações com o mundo inteiro. E é isso que, de certa forma, a diplomacia brasileira vem tentando fazer há bastante tempo, e agora, né, no contexto da guerra, isso se torna cada vez mais latente, na medida em que, por exemplo, o Brasil se mantém mantém boas relações com ambos os lados do conflito. Mas é uma oportunidade também para a gente pensar em crescimento a longo prazo, e não apenas a crescimento de governo, né, de 4 em 4 anos a gente muda tudo, mas nesse crescimento nacional de bastante tempo, quanto que ser mais próximo da Índia também não pode ser muito interessante para a gente. Então, para inclusive sair um pouco dessa disputa entre Estados Unidos e China, né, um ou outro, como se essas duas fossem as únicas opções possíveis, a gente olhar para a Índia também como esse outro país que também quer um mundo mais multipolar, também quer um mundo mais plural e que também quer ter boas relações com vários países do mundo. Então é isso, hoje foi o fim do terceiro episódio aqui do Mundo na Zona. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo e que continuem acompanhando os próximos vídeos. Não deixem de colocar aqui nos comentários sugestões de temas que vocês se interessam e também dúvidas sobre alguma coisa que eu falei e que talvez não tenha ficado muito clara para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.